Júlia, o palco é todo seu, fique à vontade, dê o seu show. Obrigada, Daphne. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui falando com vocês em nome da Tacta Food School. Como Daphne disse, nós da Regulário e a Tacta Food, nós estreitamos esses laços recentemente. Somos fãs do trabalho da Tacta, então, no último evento, ficamos aí babando, querendo participar, e agora estamos aqui, né? Quem sabe o próximo será ao vivo, para a gente fazer esse network mais próximo, e, de qualquer forma, nós estamos à disposição. Estou aqui para apresentar minha experiência desses 23 anos aí de regulatório de alimentos e dessa incorporação sempre das tendências do mercado internacional na legislação brasileira, no regulatório da Anvisa, e espero estar podendo contribuir junto aí com esses palestrantes maravilhosos que já fizeram sua palestra e os que virão ainda. Então, vamos lá. Então, vou falar sobre a influência internacional no cenário regulatório de alimentos e possíveis oportunidades para as indústrias em 2021. E daqui para frente, né? Então, nós estamos falando aqui de um marco muito característico, que é a pandemia, né? Então, isso com certeza fez os cenários, as rotas se alterarem, foi uma coisa muito imprevista, claro. Então, as coisas que aconteceram em 2020 e estão acontecendo em 2021 não foram planejadas, né? Então, a gente vai tentar ver aqui, claro que não dá para falar de tudo, mas eu tentei trazer dois temas de grande relevância, um deles já muito bem explorado aqui até o momento, e o outro também muito interessante, tão quanto, e é um desafio talvez ainda maior. Vamos ver? Então, até o momento, antes de 2020, da pandemia, como a própria Cris colocou na palestra dela, a gente estava falando de alimentos sustentáveis, há algum tempo atrás, de baixos em açúcares, a questão de diminuição do consumo de farinhas refinadas, de alimentos refinados, aumento do consumo de proteínas vegetais e a regularização dessas proteínas no mundo, diminuição do consumo de gordura trans, a questão do sódio, corantes artificiais, aromas artificiais e por aí vai. Então, a questão do orgânico, do natural, do clean label. Então, essa era uma situação que a gente vinha conversando até o momento da pandemia, né? Também os alimentos à base de plantas. Então, e de repente, tudo isso foi atropelado por outras necessidades, né? Não que deixou-se de falar, deixou-se de inovar em cima disso, mas as características tanto da demanda do consumidor quanto da demanda do meio ambiente pela situação em que estamos vivendo, ela sofreu alterações, né? Então, voltando ao que estava se falando, em grande crescimento antes do momento da pandemia, né? Os cosmecêuticos, a questão do itty pretty, né? Então, aquela questão do você procurar o consumo de suplementos visando a questão da beleza, da saúde da pele, das mucosas, do cabelo, das unhas. Não que isso não exista mais, mas isso passa a deixar de ter um foco prioritário nesse cenário mundial pós-pandemia ou pandemia ainda. Então, por último, que a Cris bem colocou também, a questão que estava se falando da sustentabilidade, da questão do meio ambiente, tudo isso estava muito em alta quando se veio essa questão das novidades do mercado, das tendências internacionais, e do que eu vou tentar colocar aqui como o que a gente acredita que seja um cenário de tendência para 2021 em diante. Não que esses tipos de alimentos, esses suplementos, esses alimentos
clean label, sustentáveis, não tenham mais peso, mas eles foram atropelados, vamos dizer assim, por uma forte outra tendência, que são os produtos que visam a imunidade, o bem-estar, aqueles focados na ansiedade, a questão dos idosos, que a gente vai explorar, né, conforme a palestra de manhã sobre a vitalidade dos Silvers, né, o papel que esses idosos, que essa melhor idade tem hoje no mercado, e a questão do plant-based, e o que eu vou explorar aqui como uma grande tendência mundial, vamos dizer assim, a questão dos alimentos vindos dos insetos, né? Sim, dos insetos. E vamos ver como está esse cenário mundial. Então, para onde vai o mercado? Então, até o momento, a gente estava vivendo isso. Essa questão do orgânico, sustentável, clean label, a tendência de não se usar mais os corantes e aditivos artificiais, né? E, de repente, a gente começa a olhar para uma população em ascendência, né? Que é a questão dos idosos. De acordo com o relatório do World Population Prospect de 2019, a expectativa é de que, em 2050, 1 em cada 6 pessoas terá mais de 65 anos. Aproximadamente 16% da população, contra 1 em 11 nos cálculos de 2019. Então, isso é incrível, né? Então, trata-se de um grupo populacional que está em ascendência, aquela pirâmide de países desenvolvidos, que não se via nos países em desenvolvimento como o Brasil, ela está mudando. Então, existe uma perspectiva de que até 2025 o Brasil esteja em 6º lugar no número na proporção desses idosos, né? Então, a nossa pirâmide está mudando já há algum tempo, e a gente, portanto, a Anvisa, a indústria, tem que ter um olhar especial para esse grupo populacional específico, né? Então, aqui eu coloquei o tema suplementação para idosos, né? Então, hoje, nós temos um marco regulatório vigente de julho de 2018, que é de suplementos alimentares. Então, eu estava falando desse grupo populacional muito importante, muito específico, que hoje ele está muito preocupado com a questão do seu envelhecimento ativo, com a vacina, claro, mas com alimentos, com suplementos que possam contribuir para esse envelhecimento ativo do idoso, né? Então, não só os suplementos alimentares que trazem ali a questão de nutrientes, de substâncias bioativas ou de probióticos voltados para essa questão do aumento da imunidade ou até para a questão da ansiedade, né? Mas também alimentos convencionais que possam trazer a indulgência para esse idoso, carreando a questão do aumento da biodisponibilidade desses nutrientes, o aumento do fornecimento de proteínas, né? Então, existe um estudo recente de Cambridge que mostrou que a população idosa na Europa, ela não está consumindo o necessário de proteínas. Isso já é uma realidade que a gente, que é da área de saúde, que somos, eu e minha sócia, que somos nutricionistas, já vivenciamos há um tempo os relatos sobre essa questão dos idosos realmente terem dificuldade no consumo, no aporte adequado de proteínas e de alguns micronutrientes, mas isso, através de meta-análises agora, está sendo demonstrado não só para a nossa população, que é um país subdesenvolvido, mas também os países desenvolvidos da Europa. Então, tem que existir uma preocupação com esse idoso. E aqui vem um desafio para o P&D, para a indústria, né? Qual seria a melhor forma da apresentação desse alimento, desse suplemento para o idoso? Será que seriam somente as cápsulas, os comprimidos, a forma farmacêutica, né? Na Europa tem sido muito utilizado o artifício do sorvete, dos sorvetes probióticos, dos sorvetes funcionais,
porque ali você consegue melhorar a palatabilidade dos alimentos, que já trata-se de um público que tem a palatabilidade diminuída, né? Eles não sentem mais aquele gosto, aquele prazer no alimento. Então, é muito importante a preocupação com esse tipo de alimento que vai carrear esses nutrientes, que vai aumentar esse aporte nutricional para esse idoso. E como eu estava falando na hora que cortou meu áudio, aqui eu trouxe fotos de idosos ativos, né? Mas a gente não pode pensar somente nesses idosos que estão ainda com ainda cozinham, né? Ainda tem esse good willing aí de viver, né? Existe aquele outro lado, que é o idoso, talvez, que esteja sobrevivendo, né? Ele precisa de um alimento que lhe traga ainda um prazer, que lhe traga esse aporte de proteínas, de vitaminas, D, principalmente, né? E de outras vitaminas do complexo B, tão importantes para a questão da saúde desse idoso. Então, a China, por exemplo, atualmente, em dezembro agora de 2020, ela não especificamente aprovou uma categoria específica para idosos, mas ela aprovou alguns suplementos, alguns bioativos, que a gente já vê que é uma tendência de pensamento na pandemia e também nos idosos. Para vocês verem, a melatonina, que ainda não é aprovada no Brasil como suplemento alimentar, foi aprovada somente recentemente na China. Já era uma coisa há muito tempo conversada e se tentava discutir sobre essa aprovação, e com esse contexto de as pessoas não estão dormindo bem, né? A questão do círculo circadiano está prejudicado, as pessoas passam o dia inteiro em casa, então já está se mudando esse contexto lá fora, né? É claro que a China não tem um peso tão grande como outros países e blocos econômicos na aprovação de novos alimentos, de novos ingredientes no Brasil. Mas é uma tendência que está vindo de lá até chegar no Brasil. Atualmente, os países, os blocos econômicos de maior peso para o Brasil são Estados Unidos, através do FDA, do GRAS, União Europeia, Health Canada e Austrália e Nova Zelândia. Então, essas são as grandes referências da Anvisa, e a gente sabe que, aprovando lá, a possibilidade da gente internalizar aqui no Brasil é muito grande. E só para terminar aqui a questão dos idosos e ir para o próximo assunto, a portaria 29 de 98, que é de alimentos para fins especiais, ela já trazia ali a previsão para grupos populacionais específicos, para alimentos para grupos populacionais específicos, tem ali alimentos para idosos, mas foi um tema que a Anvisa nunca deu andamento. Então, para a gente aqui, que estamos acompanhando as legislações desde muito tempo, né, a gente sabe que existe essa previsão ali, na portaria 29, a Anvisa nunca nem trouxe à consulta pública uma proposta de PIC, mas quem sabe esse seria o momento, né, de começar a pensar-se nesse grupo populacional que está crescendo, que vai crescer cada dia mais, mudando essa pirâmide populacional dos países em desenvolvimento e em subdesenvolvimento, e que podem ter essa atenção especial, apesar de atualmente estarem não estão contemplados, vamos dizer assim, expressamente pelo marco regulatório de 2018, mas a gente trata os suplementos para idosos conforme se fosse para um adulto, diferente para lactantes ou gestantes, mas quem sabe seria o momento da gente trazer isso como uma demanda para a Anvisa, porque, mais uma vez, o cenário mundial, ele acaba ficando muito mais homogêneo atualmente, porque toda a população, independente do país, do continente, a população viveu a mesma realidade, né? Então, essa convergência de demanda é uma coisa a se considerar.
Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Pode continuar, Ju. Ok. Então, o segundo tema que eu escolhi para trazer é a questão das proteínas e farinhas de insetos, né? Então, já tem algum tempo que a gente está falando do movimento plant-based, isso não é uma novidade, mas agora veio uma aprovação muito recente desse ano do EFSA, que é o Comitê de Experts, de especialistas que dá esse suporte à União Europeia para fazer novas aprovações, e a avaliação de risco deles foi positiva com relação ao consumo desses insetos como fonte de proteína, principalmente. Então, com certeza, esse é um tema que vai ter muito impacto no Brasil. Para alguns produtores iniciais aqui de grilos, né, que eu já conversei, o que eles têm dito é que o Brasil é favorável para a produção desses insetos mesmo, né, seja da larva, ou seja do próprio grilo, do próprio inseto em geral, e isso realmente é uma tendência. Isso traz algumas avaliações de risco que serão necessárias, como, por exemplo, aqui eu trouxe essa fotinho, né? Será que em breve vamos ter hambúrgueres de grilo? Sim, teremos insetos. Sobre a questão da segurança, da avaliação de risco, né? Uma pesquisa publicada na revista Food Chemistry aposta que grilos e outros insetos podem ser a chave para a alimentação de cerca de 9,7 bilhões de pessoas na Terra em 2050. Segundo a autora principal da pesquisa, na Austrália, né, como eu disse, sempre é uma tendência que acaba chegando no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas no mundo incluem insetos na alimentação diariamente. Para elas, esses animais são uma solução sustentável para o problema da fome global, né, que a Cris falou na palestra dela, trouxe aspectos muito importantes para a gente refletir, fornecendo proteínas que contemplam as fontes tradicionais do nutriente. Mas é a questão da segurança, né? Então, esse artigo aqui, que não vai dar para a gente falar, descrever e falar detalhadamente sobre ele, mas traz a questão do problema da alergenicidade, né? Até por causa da questão da quitina, né, ali desses insetos, seria um problema muito parecido que a gente tem hoje com os frutos do mar, os camarões, né? Então, provavelmente, serão alimentos considerados alergênicos, né? Não, já são alergênicos, né? Mas haverá essa preocupação do regulatório, da inclusão na RDC 23, provavelmente, porque eles têm alta alergenicidade. Então, pessoal, foi isso que eu quis trazer aqui como... tentei ser muito breve, mas são itens que a gente enxerga como de grande relevância, que terão grande impacto em 2021 e nos próximos anos aqui no Brasil, então, para a indústria e para o nosso próprio órgão regulador, que terá aí esses desafios para absorver, para trabalhar, para trazer soluções junto com essa indústria cada vez mais proativa, demandadora, se é que existe essa palavra, né? E que tem que estar aberta a esse crescimento e essas alternativas e opções que o mercado e esse consumidor cada dia mais exigente traz. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente volta a se falar no debate dos palestrantes.